Jesus na cruz clamou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso ele disse quanto às pessoas que os assassinaram. Estevão também, o primeiro mártir, também pediu a mesma coisa a Deus, enquanto ele era ali apedrejado por amor a Cristo. José do Egito não foi diferente. Ele aceitou o pedido de desculpa dos irmãos, que após pensar em matá-lo, resolveram vendê-lo. E aí eu te pergunto, por que você não consegue perdoar? Quem nunca foi ferido, ou quem nunca ouviu uma palavra ríspida, não conseguiu deixar pra lá, talvez uma fofoca da melhor amiga ou melhor amigo, a traição de alguém que era pra você muito querida, até mesmo feridas abertas de dentro da sua própria casa. Quem nunca passou por uma dessas situações pode ter certeza, um dia irá passar, pois no mundo a gente vai ter aflições. O texto base de hoje está no livro de Lucas, que diz: Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse versículo ele vai te revelar o porquê você não tem conseguido perdoar. Mas antes é preciso saber o que perdoar não é. Irmãos, perdoar não é esquecer. E sabe aquela cicatriz, né? Mentaliza aí, imagina que você tem uma cicatriz que você vive enfiando o dedo nela, tirando aquela casquinha, sabe? Toda vez que olha para ela, acaba demorando para cicatrizar. Por isso é que você vive remoendo um fato, vive remoendo um acontecimento que ainda possui uma ferida aberta, porque você vive cutucando e você não deixa cicatrizar. É impossível que a gente esqueça o que alguém fez conosco um dia. Toda vez que a gente olha para o machucado, para uma cicatriz, a gente se lembra como a gente machucou, a gente se lembra do tombo, a gente se lembra da dor, dos remédios que gastamos, e a gente se lembra de quem ocasionou aquilo. É normal, a gente não vai esquecer. Você nunca vai conseguir esquecer a ferida que te causaram, mas a questão é: será que você, ao tocar em sua ferida, ela ainda permanece aberta, lhe causando dores? Ou será que quando você toca na sua ferida, ela já está cicatrizada e você não sente mais nada? Porque o perdão, irmãos, o perdão ele é assim. Você olha para a sua cicatriz, lembra do que te fizeram, mas aquilo não te causa mais dor, pois a ferida foi curada, aleluia, ela foi sarada. Então perdoar não é esquecer, mas lembrar e não sentir mais nenhuma dor do que aconteceu. A Bíblia nos diz lá em Salmos que somente o Senhor, Ele cura o seu coração, aquele coração quebrantado. Somente o Senhor, Ele cuida das nossas feridas. Outras traduções vão dizer que somente Ele ata, enfaixa as nossas feridas. Então busque pelo perdão por meio do Senhor nosso Deus. Outro ponto que a gente precisa entender é que perdoar não é dar liberdade para que a pessoa faça o que anteriormente fez com você. Está escrito na palavra de Deus: maldito é o homem que confia no homem. E ainda, enganoso e corrupto, ou outras traduções vão dizer perverso é o nosso coração, o coração das pessoas. E ainda lá em Mateus, Jesus ele vai nos orientar: sejam prudentes como serpentes e simples como uma pomba. Se você perdoou alguém, não há por que virar a cara, trocar de calçada ou evitar a pessoa a qualquer custo, mas tratá-la com respeito e amor a este próximo. Não significa que você deva dar brechas, liberdade para que a pessoa venha novamente te ocasionar uma ferida. A gente tem que saber, gente, que quando a gente fala de pessoas que não mudam de atitudes, e eu digo isso de pessoas que realmente não mudam sua atitude, a gente tem que ser prudente.
Se você contou um segredo para um amigo, para uma amiga, e esse segredo se espalhou, agora você sabe que deverá ser prudente ao contar novamente para essa pessoa coisas pessoais suas, assim como qualquer outra pessoa. De igual modo, alguém que lhe pediu um valor emprestado inúmeras vezes e nunca te pagou, mesmo que essa pessoa tenha tido condições de te pagar, você sabe que não é bom emprestar novamente para essa pessoa. O povo de Deus tem que agir sim em amor, mas também com inteligência e prudência. Amém? Sabendo então o que não é perdão, agora a gente precisa entender o que é perdão. E fica ligado, tá? Porque o último tópico, ele te fará compreender o porquê você não consegue perdoar. Antes, se você está gostando desse estudo, eu preciso muito que você aperte o botãozinho de curtir, que você se inscreva no nosso canal, para que esse vídeo ele seja recomendado para mais pessoas que necessitam ouvir essa palavra. E desde já eu te peço que Deus lhe abençoe por isso. Então vamos lá, gente. O que é perdoar? Primeiro, que perdoar é uma condição para recebermos o perdão de Deus. Exatamente. Lá em Marcos está escrito: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás no céu não perdoará os seus pecados. Recomendo que os irmãos leiam a parábola do servo impiedoso, tá bom? Que está em Mateus, no capítulo 18, 21, em complemento a esse outro versículo de Marcos. Nessa parábola vai se tratar de um rei que perdoou a dívida de um determinado servo, e este servo, após ter tido sua dívida perdoada, não usou de igual atitude, de igual misericórdia para com seu conservo, que também veio implorar a ele o perdão da dívida. E ele simplesmente negou o perdão. No final, o rei ficou sabendo da atitude e o rei disse uma coisa para esse servo. Ele falou assim: olha, servo mau, eu cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E Cristo, irmãos, ele nos dirá o mesmo quando implorarmos perdão a Cristo, mas não perdoarmos o nosso próximo. Outro ponto importante do que é perdão: além do perdão ser uma condição para recebermos o perdão de Deus, o perdão ele também é um processo. Para algumas pessoas, elas podem liberar o perdão do dia para a noite, da noite para o dia, mas para outras pessoas é algo difícil. A dependendo da ofensa, é muito difícil perdoar assim tão rápido. É necessário, às vezes, um estudo como esse, é necessário parar para refletir mais, uma questão de oração para que Deus ensine a liberar esse perdão. E o primeiro passo para isso é você querer perdoar. Mas lembre-se, perdoar para algumas pessoas é um processo e às vezes é demorado. Mas se apresse sempre em querer perdoar os outros, tá bom? Agora, esse último tópico é o assunto principal do nosso vídeo, que ele vai fazer você entender o porquê você não consegue perdoar. E perdoar, gente, é entender a extensão, presta só atenção, é entender a extensão do perdão que Deus te deu. Essa é a sua resposta do porquê você não consegue perdoar. Você não consegue perdoar porque você não consegue entender a extensão do perdão que Deus te deu. Em Lucas, no texto-chave, vai contar a história de uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus com unguento e lágrimas. Olha só, ela unge com lágrimas, com unguento e lágrimas, e depois os enxuga com os cabelos, beijando os pés do Senhor Jesus. Em resposta a alguns fariseus que estavam ali, Jesus, ele ressalta o que aquela mulher fez. Alguns fariseus olhavam para ela e pensavam, né? Se ele é verdadeiramente profeta, por que está deixando uma pecadora tocar nele? Jesus virou para eles e falou assim: olha, os muitos pecados dela são perdoados porque ela muito amou, mas aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Você ama a Deus? Será que você ama a Deus pelos inúmeros pecados que Ele te perdoou? Faça uma lista
Faça uma lista, irmãos. Escreva em um papel tudo aquilo que você fez de errado e Deus teve misericórdia de você. Se você entender a extensão do seu pecado e você entender a extensão do perdão de Deus em relação a esse pecado, você vai perceber que você também é falho, assim como aquele que te feriu. E provavelmente você também já feriu alguém e talvez alguém também necessite liberar perdão a você e talvez você nem saiba disso. Pelos seus muitos pecados que foi perdoado, por amor a Ele que te perdoou, também perdoe as muitas ofensas contra você. Gostaria de ler um comentário da minha Bíblia de aplicação pessoal quanto a essa passagem, que vai dizer assim o seguinte, olha: o amor transbordante é a resposta natural para o perdão. Olha só. O amor transbordante é a resposta natural para o perdão e o resultado da fé. Mas somente aquele que percebe a profundidade do seu pecado pode apreciar o perdão completo que Deus lhe oferece. Jesus resgatou todos os seus seguidores da perdição eterna. Quer tenha sido extremamente mau ou convencionalmente bom. Você aprecia essa amplitude da misericórdia de Deus? Você é agradecido pelo perdão que Ele lhe concedeu? Então aqui, irmãos, a gente percebe que o amor de Deus em nós é que nos faz perdoar. Sem isso, a gente está lutando contra a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nunca busca agradar a Deus. Necessitamos do Espírito Santo para gerar em nós essa compreensão do amor de Deus e do amor ao próximo. A Bíblia fala em João, lá em 1 João: só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte de todas as coisas, irmãos, inclusive do verdadeiro perdão. Pai, estou aqui diante do Senhor e apresento a Ti, Senhor, aquelas pessoas que até aqui chegaram até o final desse vídeo. Te apresento aquelas que estão passando por grandes dificuldades quanto a perdoar alguém que feriu, alguém que o machucou ou a machucou. Seja um membro da família, Senhor, seja o melhor amigo, a melhor amiga, seja o marido, seja o namorado, seja, Senhor, às vezes o nosso chefe, que nos disse uma palavra ríspida que a gente guardou e aquilo nos magoou, e principalmente, às vezes, aqueles que são do âmbito da nossa igreja, às vezes o nosso pastor, às vezes uma irmã, um irmão. Deus, que todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor, possam de alguma maneira ser curados dessa dor, dessa mágoa. Te peço, ó Deus, para que o Senhor os perdoe, mas também te peço que o Senhor venha ensinar a cada um aqui a também perdoar o próximo, a liberar o perdão. Te peço, Senhor Jesus Cristo, que eles saibam e entendam a dimensão do seu perdão, a dimensão, Senhor Jesus, do que o Senhor fizestes por cada um de nós e o número de pecados que o Senhor já perdoou. Te louvamos por isso, somos gratos por isso, porque não somos merecedores de nada, mas o Senhor ainda assim vem com sua grande misericórdia, sua grande compaixão e nos cobre com teu amor, nos cobre de graça, nos cobre de perdão. Como não perdoar o nosso próximo, se o Senhor sendo Deus, se o Senhor sendo Filho de Deus, aquele que é santo, está acima de todas as coisas, liberou perdão para nós, pecadores, para nós que outrora éramos inimigos de Deus, mas pelo seu sangue somos reconciliados com o Pai. Ensina-nos também a nos reconciliar com o nosso próximo. Ensina este
está ouvindo. Ensina esta que está ouvindo, Senhor Jesus Cristo, a liberar o perdão e que todas as dores, Senhor, se transformem em aprendizado. Que todo sofrimento, de alguma maneira, se transforme, Deus, em uma lição de vida, para agregar ao testemunho dessa pessoa. Assim como José do Egito, em que os irmãos planejaram mal contra ele e o Senhor transformou em bem. Que assim também o Senhor possa transformar em bem todo o mal que alguém fez contra cada um desses inscritos, contra cada um de nós. Que o Senhor venha e transforme em bem, para a tua honra e para a tua glória, e para que a gente saiba que o Senhor estará sempre conosco. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Fiquem com Deus e continuem em contínua adoração.